Meu Deus, não fazem isso. Vamos já avançar também para o assunto ainda referente às manifestações. A semana passada já falamos disso, mas agora vamos falar do facto de a sua bancada parlamentar, a bancada parlamentar da UNITA, portanto, ter solicitado nesta quinta-feira a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito, no sentido de se apurar os incidentes ocorridos no Huambo e no Lubango. Entretanto, a bancada parlamentar do MPLA votou contra e, portanto, a comissão não foi constituída. Os deputados do MPLA entendem ter havido ou haver por detrás dessas manifestações alguns interesses ocultos. Vai fazer o seu ponto de ordem assim rápido e avança para este assunto. O meu ponto de ordem é sobre ainda essa questão de tentar se macular o MPLA da Isabel. Okay? Isto para mim é muito, eu acho que é muito grave. Não há ninguém no MPLA com moral para olhar para a Isabel como criminosa, embora ela deva devolver os 50 milhões de Estado angolano. E quanto à questão do regime autocrático... Não há ninguém... Não há ninguém no MPLA. Não há ninguém no MPLA que... Não há ninguém no MPLA que olha para Isabel como não. Até você. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu só quero chegar aqui a duas... Sabe por quê? Exato. Os regimes são alimentados por Então no país pessoas. não há ninguém. Os regimes são alimentados por pessoas. Mas nós ainda assim... Filho pelo militante ainda do MPLA. assim, nós enquanto Então está a angolanos, dizer que não há ninguém no temos país. que olhar para o MPLA como nosso irmão. Vamos Não, perdoar. no país não há ninguém. Avançar Duas para o coisas. tema Não, que- não, 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 não. Não é verdade democracia. isso. O Gurney não foi só o MPLA. Economist Intelligence United, baseando a sua avaliação a partir de uma pontuação de 5 categorias, que são processo eleitoral e pluralismo melhor, funcionamento do governo, participação política, cultura política, liberdades civis, a partir das quais cada país é classificado e enquadrado em 4 tipos de regimes: democracia plena, democracia imperfeita, regime híbrido e regime autocrático. O governo de Angola, ou seja, o Estado angolano, é tido como um regime autocrático, autoritário, de autoritarismo competitivo. De quem se Vou aplica- voltar a uma outra cena. Duas grandes questões têm sido levantadas. De quem é por a autoria- de quem é a especialistas autoria em política. dessa Doutor, se classificação? for este Nós temos critério, de deixar claro aqui o no seguinte, mundo não isso existe aqui é- país livre, porque existe, sim. isso Você verifica-se não em tá- todos os você não tá países do mundo. habituado. Você não Não, tá não, habituado. não, não. Mas eu vou Seu continuar. critério é este. No Outra mundo não há teoria país também diz o livre. seguinte, outra teoria diz o seguinte. Seu critério é Nos este. últimos anos, no entanto, citei aqui 2 grandes momentos. Citei agora o Economist Intelligence United, que estuda sobre democracia. Vou citar agora um cientista político renomado. Diz que nos últimos anos, no entanto, o modelo dominante das novas ditaduras tem sido o de regimes que se revestem como democracias. São, em certo sentido, regimes híbridos ou autoritarismo competitivo. Este é o senhor Levinsky de Como Morre a Democracia. É a opinião dele. Organizações organizam eleições. É a opinião do senhor Depois, Levi. permitem a existência respeitar. legal de vários partidos. Depois, não tem censura rígida, estamos aqui a falar. A censura rígida não há. Depois, mas encontram novos meios de distorcer os resultados eleitorais. Aconteceu há 8 meses. Como nos Estados Unidos Reprimir ocorreu, a lembra-se que o cidadania Trump e reivindicou controlar que houve a social a fraude. favor da elite dominante. Ah. Este senhor chama-se... Não, a Antônio questão Costa que se Pinto, coloca é e isto. o seu livro... Nos é Estados Uma Unidos Democracia. ocorreu. Portanto, nós temos um regime Não autocrático. existe. Se for nessa E o pesquisa. Dr. Não, doutor, não é Levita verdade. É digamos, é uma diga. figura que tem a missão de elevar Muito esse bem. regime autocrático. Doutor Não. Colombo, a questão da Não, CPI. não, Muito bem. não. Doutor A questão Colombo, da a questão CPI. da Não. CPI. Tudo Muito que eu bem. disse aqui Muito bem. é exatamente... Tem reflexo. Tem reflexo do... Tem reflexo nos Estados Unidos, Eu tem digo que reflexo em França, as tem comparações reflexo são na comparáveis. Inglaterra, tem reflexo em toda a parte Tá bem, do mundo que foi doutor dito. Vitor, Aí é que está. eu já vou assim daqui a pouco. Hoje a democracia Aí que está em está. crise. Doutor Vitor, daqui a pouco vou Hoje assim. a Muito bem. democracia está em Doutor crise. Vitor, daqui a Quando pouco vou interessa, assim. a democracia está em Exato. crise. Pode avançar. Tá bem. Tá bem. Vou A questão da vou- CPI. Vou à questão da CPI. Meu caro, o Estado, o Estado, desde a sua visão clássica de função do Estado, tem um espaço geográfico, tem um povo que ganha cidadania e tem aparelho do poder, que são instituições que comandam o povo e protegem o espaço geográfico. Isto é ciência política. Quando a segurança do Estado está em risco, é quando cada cidadão daquele Estado está em risco de vida. Ponto 1. Quando o espaço geográfico está em risco de ser invadido. Ponto 2. Ou quando as instituições estão em falência. Então, a segurança do Estado está em risco. Isso é teoria. O artigo 20 da Constituição da República de Angola é claro quanto a isso. Está ali a Constituição, o doutor
doutor Helder Chiuto, depois faz favor, leia depois o artigo 21. O bem-vida é inviolável. É o supremo. Não há, sobre a vida e abaixo dele não há mais nada. Os cidadãos, no exercício de direitos civis ou políticos, direitos civis e políticos ou não, foram mortos a queima-roupa durante a dispersão de uma manifestação, que é resultado de uma reação, ou que é resultado de uma medida política impopular. Qualquer governo autocrático ou democrático sabe que uma ação política sua terá sempre uma reação dos cidadãos. E ele deve criar mecanismos de mitigar a reação negativa. Não é? Se a medida for econômica, mecanismos políticos. Econômico, melhor. Se for política, mecanismo de mitigação, digamos, política. O que nós constatamos, daí a instauração da CPI, é grave. Por quê? Criança de 12 anos, filha de uma polícia, neto de 2 polícias, foi morto com 3 tiros da cabeça. Um outro cidadão... Por um suposto polícia. Por um suposto polícia, que ia à busca de uma sobrinha que estava próximo de onde vinha, portanto, o pessoal da manifestação, levou outros tiros. Morreram 8 angolanos. A segurança do Estado de Angola está em risco. Os vídeos que recebemos são públicos, são nas redes sociais, polícias e civis com armas metralhadoras, AKM, a dispararem a queima-roupa. Se havia um motim, e existe uma polícia especializada em Angola para desbravar motins, que é a polícia de anti-motim, tão simples como a polícia de intervenção rápida, que tem mecanismos de persuasão, de um lado, e de desmobilização do motim, que é o gás lacrimogéneo, jatos de água quente, balas de borracha, que em muitos países como o Brasil estão descontinuados. Porque uma bala de borracha do olho, da testa, aqui, da fonte ou da garganta, é letal, mata. Mas nós vimos armas de fogo que vitimaram cerca de 8 cidadãos. O normal, numa democracia plena, é o parlamento, que tem a missão de defender o interesse destes cidadãos, reagir. Qual foi a reação? Fomos ao parlamento, solicitamos uma comissão parlamentar de inquérito para se averiguar as circunstâncias da morte destes cidadãos. Como fomos como parlamentares até não, foram cidadãos angolanos, na condição de deputados ou não, a um dado espaço, e constataram determinadas coisas que foram ao Parlamento reportar e solicitam ao Parlamento que faça uma comissão parlamentar de inquérito para averiguar aquelas questões. Quer dizer, é tão simples quanto isso. Mas como há alérgicos a isto, e vou mais longe, é a demonstração inequívoca de que o nosso governo é criminoso. Não está interessado pela vida do cidadão. E mais, não houve nenhum pronunciamento público do chefe de Estado, presidente da República, comandante em chefe, titular do Poder Executivo. Em nenhum momento essas 3 ou 4 figuras se pronunciaram em torno da vida. Muito bem. Dr. Vitor Paulo, a sua visão em relação a esta questão, a UNITA propunha a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito no sentido de se apurar o que houve no AMBO. O MPLA entende que não, votou contra. Qual é a sua opinião? Não, o MPLA deixou patente qual é a sua visão. Defende o exercício de forma livre do direito à reunião e manifestação. E, aliás, as estatísticas indicam que mais de metade ou quase que 80 e tal % das manifestações que foram realizadas e têm sido efetivamente realizadas ocorrem de forma livre e pacífica, sem qualquer interferência. Entretanto, grosso modo, sempre que há o apadrinhamento de certas forças políticas a determinadas manifestações, acaba sempre por escambar em violência, anarquia, porque há certas pessoas, há certas forças políticas, padrinhos estão identificados. Há certas forças políticas que, infelizmente, que entendem que têm de criar uma ideia de desgovernação, desacreditar o executivo, no sentido, já que de forma democrática não conseguem chegar ao poder, tentar contornar os ditos democráticos.
dizer, os ditos democratas, os ditos democratas Doutor, não conseguem. Vamos só deixar o doutor Vitor terminar. Tenha coragem, você é homem para isso. Os ditos Estamos a falar de democratas, quem, concretamente? os ditos democratas Não tem não coragem, não tem conseguem, coragem, os ditos tá. democratas não conseguem por via de eleições livres, justas, efetivamente chegar ao poder. Então entendem criar esse estado e contornar as instituições. Então a ideia é essa, fazer desacreditar as instituições, fazer desacreditar tudo e vão criando estes cenários do gênero. Mas em Angola há essa liberdade de reunião e manifestação. E o MPLA saúda, e pelo contrário, incentiva o exercício de uma democracia livre e participativa. Mas tem de ser nos marcos da lei. Relativamente a isto, importa aqui reter que infelizmente, e acabamos de ouvir aqui o doutor Elidio a chamar o governo de criminoso e penso que esse é o termo que utilizou. Essa linguagem de violência contra as instituições do Estado, contra a polícia, tem um efeito multiplicador relativamente às pessoas lá fora, o que concorre depois para as situações de anarquias e situações de desordem, pelo que para as pessoas que têm grau de responsabilidade devem ter cautela. Infelizmente, doutor Vitor Paulo, relativamente a CPI, exato. não, mas eu estou a falar, doutor Leva falou. Relativamente, não, permita direcionar, o doutor fez resenha de história, falou de estado, tema que não estava agendado, não direcionou, porque é que eu tenho que ser direcionado? Não, deixa-me também falar. Relativamente, não esgotou. Relativamente à questão da Comissão Parlamentar de Inquérito, eu costumo dizer que, não obstante ser um mecanismo admissível e legal, está ali, mas do ponto de vista de resultados tem mais um efeito de show político do que propriamente resultado prático, porque não cria nenhum grau de responsabilização para terceiro. Portanto, não são o resultado da lei emanente, não tem um efeito vinculativo como tal, não é? Portanto, do ponto de vista, olhando para o funcionamento do modelo de sistemas como o nosso, nessa perspectiva em que eu olho a coisa. Portanto, quanto à questão do posicionamento dos parlamentares, nós infelizmente estamos a ter lideranças com discursos bastante violentos. Vamos vendo políticos jovens a se tornarem muito radicais no seu posicionamento. Um exemplo, no seu posicionamento, isso como que estamos a gerar crise de lideranças. Por exemplo, não foi urbano vermos a intervenção da doutora Micaela no Parlamento. Micaela. Pronto, isso é feijão, arroz, o efeito, o resultado é... Se for a Micaela, minha colega, é Micaela, não é Micaela. Pois, então a doutora Weba. Sim. Pois. Aquela violência no discurso demonstra claramente que não há respeito a determinadas figuras que nós temos. E se você como parlamentar não respeita, você como parlamentar chama o governo, o executivo de serem criminosos... Isso já foi o que disse, e assumo aqui. O que o cidadão comum, nós, o povo, que vocês representam no Parlamento, vamos efetivamente pensar. Portanto, é preciso transmitir exemplo, é preciso haver ética na política, é preciso haver urbanidade. A política não pode funcionar sem ética, sem urbanidade, sem cordialidade. Ficou essencial. Olha, o doutor Quilombo solicita um ponto de ordem, mas deixa-me só avançar aqui para o doutor Chiuto, para depois passar para si. Doutor Agostinho Chiuto. Leia só o artigo 21. Doutor Helder Chiuto. Doutor Helder Chiuto, na sua visão havia... Aqui o colega Vita, para compreender melhor o que diz a lei. Mas então, o 21 fala das tarefas fundamentais do Estado. Estado. O doutor Chiuto está distraído, deixa-me virar-me para... Doutor Agostinho Secato. Doutor Agostinho Secato, estou a solicitar a sua opinião. O doutor Chiuto está ainda a procurar aqui alguns artigos. Não, pronto. Dá palavra. Temos que ganhar tempo, doutor. Não, isso se debate isso. Doutor Chiuto, na sua visão, havia necessidade da constituição desta comissão parlamentar de inquérito ou acha que não era tão necessário assim?
Não, eu vou ter a amabilidade de ler o artigo que me foi solicitado pelo E o ilustre 30? A ganhar tempo também. O 30. O direito à vida. O Estado... Repita só direito. O direito à vida. Sim, senhora. O Estado respeita e protege a vida da pessoa humana. Muito obrigado, não leia mais. Não, para Não, terminar, eu ele não diz quero mais ouvir. que é Sim, sim. inviolável. Muito obrigado. Inviolável. Doutor, Direito de Vitor. personalidade de Ouviste? garantia absoluta. Ouviste? Direito à vida. O direito à Não, vida. isso Não, doutor Vitor, não é para tem falar. domínio Não é dessa para falar, norma. todo mundo da palavra. Tem domínio- Calma, tem calma. domínio dessa, Deixa eu dessa dizer. norma. Mas Motor. o que- Não, doutor o que- Vitor, calma, o que é que calma. está a ser- qual é a Ouça, questão que está a ser presta trazida atenção. à Era discussão? outro angolano. Doutor Vitor, Isto é todo mundo da condenável. palavra. O MPLA Todo mundo da condena. palavra. O MPLA Eu peço ao solidariza. jornalista para organizar o Morte do debate. cidadão. Portanto, nós claramente nos solidarizamos com isto. Mas a questão nós reprovamos. Espaço à CPI. Mas quem instigou isso? Isso chama-se radicalismo. Não, vocês quem Não, instigou? isso chama-se radicalismo. Doutor Veta, ficou Tem compreendido. Tá bem. Vamos ouvir. Quem instigou isto? O seu- Devolva-me só a palavra. Muito obrigado. Tá bem, vamos- Só para dizer o seguinte. Em regime regra, não é normal um Estado que se preze democrático e de direito ter que se assistir recorrentemente em sede de manifestações, pessoas a morrerem como se fossem cabritos, como se fossem gados, como se fossem bois, como se não merecesse a dignidade humana necessária. Mas o animal também Nós precisa ser morto aqui, nos termos do artigo 300 e seguinte do Código Penal, vamos encontrar dois tipos legais que podem ser imputados ao Estado. Quer os crimes de lesa humanidade, quer os crimes de guerra contra civil. E podem ser responsabilizados nos termos da lei. Portanto, não é normal que haja tantas mortes nessa era do presidente João Lourenço, em sede de manifestações, comparado à era Eduardo dos Santos. Nós vamos encontrar um tanto resquício relativamente aos números de pessoas que tomaram em sede de E manifestações. a questão do inquérito. Não é necessário? normal. Não, mas a UNITA está a exercer advocacia política. Está a fazer um bom papel nesses termos. E gostávamos que os outros partidos que se prezem da oposição também levassem a cabo um processo acirrado e que juntassem sinergias para combater esse malefício. As pessoas não podem estar a morrer porque saiu para a rua para ir dizer, olha, quero água, quero estrada condignas, quero emprego, quero pão. Não podem morrer por isso. Muito bem. Isso, não, calma, mas então, 2 minutos, mano. 2 minutos já me Na está a manifestação, os senhores não pediam isso. Diziam o MPLA fora, João Lourenço fora. Não pediam, não falavam sobre a subida do combustível. Não falavam sobre isso. Estão claras as vossas intenções. Só para As terminar. vossas intenções ficaram claras. O que é que queriam? Intenções de As vossas. Doutor Pirumo, deixa-me- As moças. Vamos As fazer barulho vossas. organizado. Vamos fazer barulho organizado. Vamos fazer- Yeah, yeah, vamos Não, fazer- as vossas intenções. Só para terminar. Não, doutor- Só para terminar. Doutor Chilto, terminar, exato. Nós pensamos que essa situação não pode prevalecer nem no tempo nem no espaço. Não é normal que o meu presidente da República, por mais que não tenha alguma simpatia por ele, quando morrem angolanos, ele não vem a público manifestar pelo menos um voto de expressão de condolências, de pesar, manifestar o seu descontentamento. O meu presidente não pode ficar silenciado quando morre um filho desta pátria, em razão de estar a reivindicar um direito legalmente protegido nos termos da lei constitucional. Muito bem. Portanto, o que eu gostaria é que, ver-se efetivamente, o presidente aqui é que tem que fazer um grande papel de estadista, vir repudiar, não importa se há aqui uma lesão à lei, por parte de quem está a se manifestar, também é passível de ser sim responsabilizado, mas ensina o cidadão como deve andar, é bíblico, ensina a criança como deve andar. Está certo. O presidente não pode se sentir satisfeito, muito menos os nossos deputados do MPLA, a nível do parlamento. Nunca ouvi, nunca. Eu não sei se um dia vou ter a oportunidade de ouvir um deputado do MPLA a repudiar, a protestar, a se manifestar indignado com a situação que põe em xeque a vida do ser humano. Doutor Quer dizer, Schultz, por que os nossos irmãos do MPLA, mas afinal de contas estão a Doutor Schultz, representar quem? Muito bem, ficou essencial. Estão a ganhar dinheiro de quem? Ficou Estão essencial. ali em função de quê? Muito bem. Doutor Agostinho Cicato, Não, sua mas opinião. é difícil ver o nosso irmão do MPLA Doutor Schultz. condenar atos de doutor ódio Cicato. veemente que atenta contra a vida do Doutor Schultz, cidadão. ficou Por essencial. quê? Ficou essencial. Doutor Vita, Ficou não faça... essencial.
vida A história vai vos condenar. Está a vida Doutor Souto ficou A chateado. história vai vos Doutor condenar, Souto, não façam A sua isso. opinião em relação às duas Você vive em Angola, posições, isso a é UNITA mau. entende que houvesse uma comissão parlamentar de inquérito, o MPLA diz que não era Sim, mas necessário. Qual é a sua opinião? Tenho de falar da manifestação. Três coisas importantes que eu acho que é preciso acabar neste país. Primeiro, temos que respeitar as instituições de segurança nesse país. Não é crível passar-se sempre o certificado de incompetência às instituições de segurança, fundamentalmente a segurança do Estado. Dizer sempre que há este grupo, que cada manifestante que diz amanhã, olha, o partido no poder deve sair, já é golpe de Estado, já quer ir assumir o Palácio Presidencial. Isto aqui é muito grave para a segurança do Estado. Nós precisamos respeitar mas em democracia- essas instituições. Em democracia, pedir, por exemplo, que o Presidente da República saia não é Não, é normal? exatamente isso que estamos a dizer. Não é. Estão aqui os juristas. Manifestante roubar o porete do polícia, arremessar pedras ao policial, isso é normal em democracia? Não! Temos de condenar essa, chamar a atitude de bom comportamento do cidadão na Doutor Vitor manifestação. Paulo, deixa-me só ouvir o Doutor Secato, Vitor, exato. por Já não favor, temos não muito tempo interrompa mais. se me Muito bem. permitir. Portanto, esse país, até agora, os angolanos mostraram que são pessoas de paz. Desde 2012 até hoje, ninguém está interessado em fazer golpe de Estado. Ponto. Os angolanos isso é fantasma estão de a golpe de mostrar nas urnas, de 2008, que é nas urnas onde eles, afinal, querem mudar os regimes políticos. Ponto. Até aí está resolvido, o resto é conversa. Agora, número dois, o partido que governa em toda a parte do mundo e em Angola também deve ser normal. Não pode interpretar qualquer cobrança de uma política pública que não está a ser implementada como sendo uma afronta ou uma ameaça. Não. É o contrário. Quando vamos às eleições, os partidos políticos apresentam programas eleitorais. Meus senhores, as pessoas não foram votar na UNITA, nem no MPLA, nem no PRS. Nem foram votar nas pessoas. As pessoas foram votar os programas. Ora, se os partidos apresentaram os programas, certo? E entenda-se que este programa foi eleito. Ora, o cidadão é livre. Agora, cobrar aquilo que lhe foi prometido. Doutor Vitor, isto é o mais básico em democracia. Portanto, o cidadão que está a dizer, meus senhores, o cidadão que está a dizer, meus senhores, eu preciso de mercado para ir vender. Isso lhe foi prometido nas eleições. É só olharmos os discursos dos políticos, é só olharmos para os programas eleitorais. O cidadão está a exigir água, está a exigir energia. Isto aqui é do âmbito de políticas públicas. Portanto, consta de um programa e este programa deve ser executado. E quem então executam? São os administradores, são os ministros, são estes indivíduos. Os cidadãos que têm o direito disto, quando não se está a implementar, então eles vêm a quem reclamar. Devem ir emitir um alerta às instituições com competência. Por isso mesmo é que, de acordo com a Lei 16/91, creio que os juristas me fazem compreender aqui, a Lei do Direito à Manifestação. Descontextualizadas, Portanto, infelizmente. eles devem comunicar a esta instituição, então, a instituição do governo local, no caso na província, o governo provincial, para dizer, olha, nós, cidadãos, está faltando isto ou aquilo, e descontentes com esta política pública que não está a ser implementada. Portanto, no dia X nós vamos mostrar isto no local tal. A concluir, Isto é importante, Mas é importante também racionalizarmos o tempo. Sim, mas é importante eu concluir. Exato. O que acontece? Essa instituição, estou a falar do governo provincial, por exemplo, tem a responsabilidade, e por que mesmo ele que tem essa responsabilidade, de garantir segurança. Ou seja, até não é preciso um manifestante ir comunicar ao polícia. A instituição competente, entenda-se o governo no seu geral, aí na área, no território limítrofe, deve se comunicar e garantir a segurança tanto dos que se manifestam quanto dos que não se manifestam. Muito bem. Agora, interferência ou não, há aqui um outro dado que é importante. Eu acho, a concluir mesmo. Eu preciso reter. Nós não podemos sectarizar o país.
Nós não temos país do MPLA, país da UNITA, país do PRS, país dos católicos ou dos muçulmanos. Não temos isso. Nós temos país de cidadãos antes, ok? Quando sobe o combustível, subiu para os do MPLA, para os da UNITA, para de todos. E, portanto, quando os cidadãos se vão manifestar, eu, Cicato, posso ir lá, o doutor Vita é militante do MPLA, mas não vai na qualidade de militante do MPLA. Também pode ir lá se entender e ir na qualidade de militante do MPLA. O Olívio Quilumbo pode ir lá, ou como UNITA, ou como Bloco Democrático, ou como cidadão. Portanto, a nossa qualidade deve estar fora. Nós somos muita coisa, somos crentes, somos religiosos. Está certo, ficou essencial. Os cidadãos devem livremente se manifestar. Muito bem, ficou essencial. É importante. Ficou essencial. Claramente. Muito bem, Claramente. doutor Cicato, ficou essencial. Vamos fazer o seguinte, Caro, já não temos mais tempo, muito tempo, pelo menos. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,